Durante os primeiros meses da pandemia, eram as pessoas mais velhas que tinham maior probabilidade de desenvolver Covid-19. Mas agora as coisas mudaram. Novas descobertas de um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, conduzido entre março e dezembro de 2020, indicam que jovens adultos com 24 anos ou menos têm maior probabilidade de teste positivo de transmissão, em comparação com o início da crise sanitária global. E os dados do estudo revelaram que cerca de 3 milhões de casos confirmados de Covid-19 foram relatados em pessoas com 24 anos ou menos. A pesquisa também descobriu que cerca de 60% dos casos recém-diagnosticados foram identificados entre 18 e 24 anos de idade. E isso sugere que o vírus está atingindo grupo de idades mais jovens em uma taxa cada vez maior. E, na verdade, a maior incidência de novos casos foi observada durante a última semana do estudo, em dezembro. No Brasil, a situação não é diferente. O ritmo de contágio é acelerado entre adolescentes de 15 a 19 anos e jovens entre 20 e 29 anos. E o aumento de internações tem preocupado autoridades de alguns estados e municípios. E é sobre isso que falamos aqui no Direto ao Ponto. Hoje é dia 4 de março e eu sou Brenda Fernandes. Sejam bem-vindos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, no final de fevereiro, os casos de contaminação já representavam 24,4% de todos os pacientes confirmados com coronavírus desde o início do ano. Dados disponibilizados pela administração da capital apontam que em 2020, os casos de Covid entre os porto-alegrenses de 15 a 29 anos não ultrapassaram os 21%. Com 16.493 contaminados durante os 10 meses de pandemia, de março a dezembro. E exatamente por isso, o fato de o índice já ter sido superado em menos de 60 dias em 2021, com o agravamento do esgotamento do sistema hospitalar, do surgimento de nova variante do coronavírus e ainda da piora de todos os indicadores estaduais da pandemia, fez acender um sinal de alerta entre os gestores. E para falar sobre essa situação, eu recebo Juliane Daisy Fleck, doutora em Ciências Farmacêuticas e coordenadora do curso de mestrado em Virologia da Universidade Fevale. Eu queria te agradecer a tua disponibilidade de conversar conosco hoje. Eu que agradeço, Brenda, o contato, né, e a oportunidade de conversar sobre isso, porque realmente, embora a gente esteja vivendo, né, essa situação já há um ano praticamente, a gente percebe que, infelizmente, a gente não aprendeu a conviver com o vírus, né, e a gente realmente precisa tentar divulgar informações verdadeiras, né, e com base científica ao máximo possível, porque parece que as fake news às vezes acabam tendo uma amplitude maior ou atingindo um maior número de pessoas aí do que as informações que realmente poderiam auxiliar a saúde pública e auxiliar as pessoas a se prevenirem e evitar a disseminação. Exatamente. Então, para a gente começar, Juliane, nos últimos dias a gente tem acompanhado notícias de diversas cidades com lotação em hospitais e colapso dos sistemas de saúde. Como você classifica o atual estágio da pandemia de Covid-19 no Brasil? Sem dúvida, é o nosso pior estágio, né? Eu não tenho dúvida alguma, porque nós já tivemos, ao longo deste ano, alguns momentos em que a pandemia estava pior em uma região e não índices não tão ruins em outra, e assim ia oscilando no Brasil. E neste momento, o Brasil como um todo está em uma situação muito grave mesmo, em função tanto da disseminação do vírus, da falta de cuidado, né, da maioria de muitas pessoas aí
para evitar essa disseminação. E a gente também tem percebido uma alteração nas características epidemiológicas da pandemia, porque no início, assim, a doença, ela exigia um atendimento de saúde, né, especialmente internação hospitalar, mais na fase inflamatória, que era lá pelo 7º, 10º dia de infecção. E hoje já se percebe que não, isso já mudou, e lá pelo 2º, 3º dia, muitas pessoas realmente já necessitam deste atendimento. Então, isso faz com que a demanda do serviço de saúde seja aumentada, né? Uhum. E, além disso, a necessidade de um maior tempo de internação, né? Que também sobrecarrega o sistema de saúde. E quais os fatores que tu acha que interferem nesse processo da infecção da doença? Eu acredito que nós tenhamos mais de um fator atuando. Uhum. Né? O primeiro é que a gente teve aí uma grande flexibilização no final do ano passado e no período de verão agora, né, nesses meses de início de ano, com as pessoas realmente não respeitando o distanciamento social, não tendo os cuidados necessários, nem utilizando máscara. Então, sem dúvida, isso amplia, né, a disseminação viral. Corroborando com isso, nós temos o surgimento, né, de variantes virais, e algumas agora até já conectadas com linhagem, que ainda não se tem, assim, a exata avaliação da patogenia, se elas são realmente se elas podem causar doença mais grave ou realmente afetar de maneira diferente, né, o paciente, mas já foi demonstrado claramente que algumas delas, né, como a P1, que é hoje a que está mais em voga no Brasil, tem mais sido comentada, mas a gente sabe que também a variante inglesa e a sul-africana, elas têm uma disseminação maior, uma capacidade de disseminação maior. Embora a gente não tenha ainda todas as evidências científicas, né, para comprovar que as variantes, elas também seriam, né, mais patogênicas, o que a gente tem visto, conversando com muitos profissionais realmente da linha de frente que têm acompanhado os pacientes, é que essa inversão, né, essa mudança no perfil das características mesmo da doença, me parecem que realmente devem estar associadas a essa questão. Então, eu acredito que a falta de distanciamento, a ampliação da disseminação, aliada à presença das variantes, que estão potencialmente, né, mais tem uma característica, né, uma habilidade de se disseminar mais e possivelmente mais causarem uma doença mais grave ou afetando, né, trazendo sintomas para pessoas mais jovens, fez com que a gente chegasse ao ponto que a gente está. E eu acredito ainda assim que a gente tem, né, trabalhado com essa questão da identificação das variantes, mas não é, né, essa identificação, ela não se dá na mesma velocidade em que a gente está tendo esse aumento no número de casos, esse aumento na demanda do serviço de saúde. Então, existe a possibilidade de a gente ainda ter outras variantes, né? Talvez a P1 inicial não seria tão mais grave, ou talvez já era, né? Já teria essa capacidade de causar doença mais grave, mas ela também pode sofrer mutações, né? E as pessoas estão dando a chance para isso acontecer, no momento em que a gente não tem um controle dessa disseminação. Quanto mais o vírus circula, maior a oportunidade que a gente dá para ele de
mutar e aí, então, a gente ter a ocorrência, né, o aparecimento aí de variantes virais. E, Juliane, sobre a infecção entre jovens adultos e adolescentes, a literatura científica, ela mostra até algum estudo que aponte que eles são mais assintomáticos ou têm níveis maiores de carga viral? Porque a gente tem percebido uma mudança de perfil até entre os pacientes internados. Exatamente, né? Inicialmente, a gente sabia que jovens adultos poderiam disseminar o vírus e estar assintomáticos, né? Porque isso é outra questão importante, assim, algumas pessoas acreditavam que a pessoa estivesse assintomática, ela não disseminaria o vírus. Não, ela também tem capacidade de disseminar, mesmo estando assintomática, ou no período pré-sintomático, que é aquele período antes de aparecerem sintomas. Mas a gente tem observado agora que os idosos continuam sendo afetados, mas a gente tem um número muito maior, né, de jovens adultos. E isso tem essa questão das próprias variantes, né, que parecem conseguir causar doença mais pronunciada, digamos assim, né, em jovens também. Então, trazendo adultos jovens, né, trazendo, então, essa necessidade de atendimento, ou observando a presença de sintomas. E uma coisa importante também é que algumas vezes as pessoas acreditam que crianças não são capazes de disseminar o vírus. Eu tenho ouvido, inclusive, relatos de que alguns pediatras dizem que não precisa fazer o teste, ou que não é relevante, se deixa 10 dias a criança em isolamento e ok, mas a gente tem visto, né, diretamente aqui no diagnóstico, a gente tem trabalhado também com crianças e a gente vê que sim, elas excretam, elas disseminam. A gente já observou crianças que chegaram a infectar aí 5 adultos, né, e crianças pequenas. Então, é importante sim diagnosticar, né, e mesmo que elas tenham sintomas mais leves, elas têm a capacidade de disseminar o vírus. Alguns estudos já têm demonstrado essa alteração, né, de perfil que a gente tem visto, especialmente em pré-print ainda, né, mas também isso tem sido observado tanto já por alguns autores que já descreveram isso, quanto dos próprios profissionais da linha de frente. E essa mudança de perfil, ela traz impactos tanto na dinâmica da pandemia como na operação de hospitais? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque no momento em que eu tenho uma maior faixa etária sendo atingida, né? Eu tinha, sim, os adultos também podendo se infectar, os jovens adultos, mas muitas vezes eles não necessitavam do atendimento hospitalar, né? Então, assim, algumas vezes eles nem se davam conta de que poderiam, né, estar doentes. E acabavam, né, disseminando o vírus. Mas no momento em que as pessoas têm uma doença que mais jovens também necessitando de atendimento hospitalar, eu amprio muito o número de pessoas que demandam pelo serviço de saúde. E isso também vai ter um reflexo direto, né, na questão da pandemia, no momento em que eu tenho, além da questão da mortalidade que a gente tem visto aumentada em função, inclusive, da própria sobrecarga do sistema, né, mas também a questão de sequelas. Né? Então, algumas vezes as pessoas não, né, têm a oportunidade de continuarem vivas mesmo, né, passando por situações mais complicadas da doença, né, por períodos mais complicados da doença, mas elas não voltam totalmente ao normal. Então, não conseguem voltar à sua vida normal em função de dificuldade respiratória, tem alguns relatos de esquecimentos, né, efeitos
do vírus sobre o sistema nervoso central, sobre a questão do cansaço. Então, isso também vai fazer com que os reflexos da pandemia se mantenham por muito mais tempo entre a gente, né? Porque essas pessoas não vão conseguir voltar ao mercado de trabalho da mesma maneira, com todo o potencial que elas tinham antes, e talvez elas também demandem do sistema de saúde, dependendo da gravidade, né, dessa sequela, por muito mais tempo, né? Então, isso também vai demandar mais do sistema de saúde e vai acabar onerando também mais. E o fato de estarmos vacinando os idosos primeiro, isso também aponta para uma tendência de mais jovens sendo infectados, necessitando do sistema hospitalar? Na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisaria aumentar a velocidade da vacinação. Né? Sobre termos vacinado primeiro os idosos, e isso fazer com que a gente tenha uma infecção maior de jovens, a gente sabe que se os jovens mantivessem distanciamento social, as medidas de higiene, o de máscara, né, lavagem frequente de mãos e tudo que a gente já conhece, a gente conseguiria sim evitar, né? A opção por vacinar primeiro os idosos era porque o que a gente sabia até então é que os casos que demandariam mais do sistema de saúde e que poderiam potencialmente complicar mais eram dos idosos. Então, essas pessoas eram mais vulneráveis, assim como os profissionais de saúde, né, da linha de frente. Então, eles precisariam ser protegidos primeiro, justamente para tentar evitar essa sobrecarga no sistema. Mas no momento em que a gente teve esse descuido, digamos assim, né, por parte da população, dos jovens e adultos, em festas clandestinas, em aglomeração, e tudo que a gente tem visto aí, né, que a imprensa muito bem tem apresentado para a sociedade, eles acabam se expondo mais. E agora, com essa mudança também nas características da doença, fizeram com que a gente acabasse tendo essa sobrecarga no sistema de saúde. Juliane, para concluir, diante de todo esse cenário, quais são as recomendações mais importantes que todos nós devemos seguir pelas próximas semanas? Bom, primeiro, manter o distanciamento social, né? Sair de casa só quando extremamente necessário. Quem precisa realmente sair de casa, que use máscara, que leve o álcool gel, que evite, se possível, transporte público, se não tiver como evitar, que tenha um cuidado logo no momento que sair do transporte público para trocar máscara, para, né, fazer a lavagem adequada das mãos, tentar evitar de, quando voltar para casa, entrada com sapatos em casa, então trocar sapato, trocar roupa, né, tomar banho, manter a lavagem frequente de mãos quando ela não puder ser utilizada, utilizar álcool gel, uso de máscara sempre que tiver em ambiente público, sempre, né? E evitar ao máximo as aglomerações. E se for a sua oportunidade de se vacinar, que faça o mais breve possível, porque é muito importante que a gente aumente o percentual de pessoas vacinadas, né? O ideal era que a gente conseguisse vacinar rapidamente toda a população. Então tá, muito obrigada por todos os esclarecimentos sobre o tema. Eu que agradeço, né, o contato e permaneço à disposição e espero que a gente realmente consiga ter a consciência e a responsabilidade necessárias para a gente enfrentar as próximas semanas. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Brana Fernandes e a edição é de Alifa Alencar. Até a próxima, tchau!